2022 e pela primeira vez eu finalmente li O Poderoso Chefão, livro do Mário Puzo, que inspirou, é claro, o filme de 72, O Poderoso Chefão, um dos maiores clássicos da história do cinema, dirigido por Francis Ford Coppola. Isso para mim, é um pouco inacreditável, porque não só o filme Poderoso Chefão é um dos meus filmes preferidos, já falei sobre ele algumas vezes aqui no Troca Letras, mas também porque literatura, assim como o cinema, é uma das minhas grandes paixões nessa vida, que atrás tem alguns dos meus livros, não está aparecendo tudo aqui, mas eu gosto muito de literatura, tanto quanto cinema, tem uma importância muito grande na minha vida, e eu me pergunto às vezes por que eu não tinha lido ainda o livro que afinal de contas originou, né, um dos meus filmes preferidos. E um dos motivos pelos quais eu ainda não tinha feito isso, eu acho que era um pouco de receio, porque esse é um daqueles raros casos em que a maioria das pessoas admite que o filme é bem superior, né, ou pelo menos melhor do que o livro. Mas, né, isso não é justificativa para não ter me aprofundado na obra original há tantos anos, né? Como eu falei, 2022, O Poderoso Chefão está na minha lista de filmes preferidos há pelo menos mais de 10 anos, então estava já na hora, já tinha passado da hora de eu finalmente me aprofundar nessa obra original aqui. E eu tô aqui para dizer, então, por que a maioria das pessoas considera o filme superior ao livro, comparar um pouco as diferenças entre as duas obras. O Poderoso Chefão do Mário Puzo, né, publicado pela primeira vez lá em 1969, tem algumas diferenças, sim, com relação ao filme, outras coisas muito parecidas, para não dizer iguais, e existe sim alguns motivos pelos quais eu acho que a gente pode falar que o filme é uma obra superior, mas eu não quero tirar aqui o mérito desse livro, que foi uma leitura muito interessante que eu fiz aí ao longo das últimas semanas. E estou aqui então para entrar em vários detalhes de uma forma que eu não vi ainda em nenhum vídeo especificamente aqui no YouTube. Vamos lá então. O fato das pessoas dizerem que esse filme aqui, que eu tenho em DVD, eu comprei ele essa exatamente é a edição, né, o DVD que eu vi O Poderoso Chefão pela primeira vez, porque eu sei disso porque eu comprei ele da locadora, onde eu aluguei ele. Alguns anos depois, a locadora fechou, como, né, aconteceu com todas as locadoras por aí, e ela colocou os filmes à venda e eu precisava ter esse aqui, tem o 2 e o 3 também aqui guardados, por ser os meus filmes preferidos. O Poderoso Chefão eu li, como eu falei então, só em 2022. Dizer que o filme é superior ao livro não é dizer que o livro seja ruim, pelo contrário. É que, primeiro de tudo, nós estamos falando de um dos filmes que não só para mim, mas para muitas das listas que surgem por aí, é considerado uma das maiores obras-primas da história do cinema. Já o livro, ele é considerado um bom livro. Não conheço ninguém que tenha esse livro como o livro preferido, mas isso não é, como eu falei, tirar mérito da obra original. E eu vou tentar explicar o porquê aqui, porque que eu acho as qualidades que eu identifiquei aqui nessa obra ao longo dessa leitura e também os pontos que eu acho que ela se diferencia do filme, que torna o filme uma obra um pouco superior e mais memorável. E outros pontos em que eu acho que até o livro supera o filme ou traz elementos que o filme não conseguiu trazer e tudo mais. O Poderoso Chefão, o livro do Mário Puzo, de 69, para quem não sabe, ele foi um grande sucesso. O fato das pessoas conhecerem mais o filme é também porque o filme realmente rompeu ali várias barreiras e acabou entrando né, como um dos maiores filmes de todos os tempos na memória da maioria das pessoas. Ganhou Oscar e tudo mais. É, né, um dos filmes mais bem-sucedidos da história. Porém, o livro lá publicado em 69, ele fez sim bastante sucesso. O Mário Puzo, eu sei disso por entrevistas que eu assisti, um curso específico que eu fiz sobre o Poderoso Chefão com o Pablo Vilaça, um curso bem interessante, e também agora
por algumas coisas que estão sendo trazidas na série The Offer, que é justamente sobre os bastidores da produção de O Poderoso Chefão. Essa série tem dado bastante o que falar aí, eu pretendo fazer um vídeo sobre ela, vou esperar sair o último episódio para poder me aprofundar nessa produção. Mas ela mostra também que esse livro foi um sucesso e que o Mario Puzo era um escritor de origem italiana que estava realmente quebrado. Assim, os livros dele estavam sendo um fracasso e comentaram que ele poderia fazer uma história de máfia, porque histórias de máfia estavam vendendo bastante. Ele não quis fazer inicialmente, achou que essa era uma história que estava sendo já contada demais, mas o cara precisava da grana realmente e acabou, né, se rendendo e fez um filme que muito mais do que ser fez um livro que muito mais do que ser um livro sobre a máfia, é um livro também sobre família, sobre a história dos imigrantes italianos nos Estados Unidos e várias outras questões que quem já assistiu ao filme, né, também sabe. Dito isso, eu acho que existem vários pontos que a gente pode destacar aqui nessas mais de 400 páginas. Esse livro aqui, essa é uma edição, acho que é a última edição que saiu, uma edição da Record. Ele tem 400 e, vamos ser bem específicos aqui, 461 páginas nesse livro aqui. É importante dizer o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto não é exatamente uma diferença, mas é uma comparação que mostra que, na verdade, as duas obras são, nesse aspecto aqui que eu vou comentar, são bem parecidas, para não dizer idênticas. Claro, né, o Mario Puzo ele foi co-roteirista de O Poderoso Chefão junto com o Coppola, e então, né, isso acabou contribuindo para que o filme tivesse um roteiro bem parecido também. Mas é importante dizer que na maior parte dos capítulos é quase como se a gente estivesse lendo o roteiro de O Poderoso Chefão, porque é realmente muito parecido. As falas são praticamente idênticas, as cenas são descritas praticamente da mesma forma. O livro começa, então, um pouquinho antes da cena do casamento da Connie, que é a cena que abre o filme, mas começa, de fato, com o Amerigo Bonacera, que é o agente funerário que vai ali pedir o favor pro Dom Vito, né, no dia do casamento da sua filha. Só que o livro não abre nessa cena. Ele começa com o Bonacera sentado na terceira corte do criminal de Nova York, esperando justiça ali para sua filha, que foi violentada por jovens americanos. Essa cena toda é descrita, e aí só então é que ele vai para o casamento da filha do Don Corleone. Isso já mostra duas coisas. Primeiro, que o livro ele dá muita substância, ele dá muitos elementos para que o roteiro e a produção como um todo possam trabalhar e saber detalhes. E ele mostra uma outra coisa também, que o Coppola, né, junto com o Mario Puzo na hora do roteiro do filme, soube justamente suprimir tudo que não precisava e colocar só o essencial nas mais de 3 horas de filme. É um filme longo, mas ele soube retirar exatamente o que era necessário e colocar o essencial para a gente assistir na tela. Né? O filme, como todo mundo sabe, aí começa com eles dois sentados já frente a frente, né, no dia do casamento, no escritório do Don Corleone, conversando, e tudo isso que está sendo descrito aqui no capítulo, nas primeiras páginas do primeiro capítulo, acaba sendo como subtexto ali, né, do diálogo deles, acaba entrando ali em algumas linhas do roteiro naquela conversa. Então isso é uma coisa que mostra muito bem já no início do livro. Ao longo dele, todas as questões que estão no filme, todas elas estão descritas aqui. Né? Não há nada de nenhuma novidade em termos de história que já não tenha sido colocada pelo Mario Puzo já no texto original. Dito isso, o grande mérito do Mario Puzo nesse livro aqui, eu acho que foi criar os pilares, né? a grande sustentação para o que se tornaria o filme O Poderoso Chefão. Porque justamente aqui tem tudo o que precisava. Aqui tem tudo o que era necessário para fazer um grande filme. Está tudo detalhadamente descrito aqui. O trabalho realmente foi grande de saber o que deixar de fora e o que manter
para produzir esse grande filme e, claro, a genialidade do Coppola de saber pegar cenas que estavam sendo descritas aqui e dirigir elas de uma maneira brilhante, que evoca tantas emoções e, enfim, a gente vai chegar nesse ponto. Mas a primeira coisa que eu queria comentar é isso. Isso aqui é a grande bíblia, né, por trás do que se tornou o filme, porque justamente tudo que era necessário, e até algumas coisas que não são tão necessárias, estavam aqui. O segundo ponto, então, que eu quero comentar nesse vídeo, falando das diferenças entre as duas obras, é justamente as coisas que foram retiradas do filme, né, de 72. A primeira coisa delas, o primeiro ponto que eu quero destacar são as subtramas. O livro Poderoso Chefão está recheado de subtramas que, sinceramente, não funcionariam tanto na tela. O filme já é bem grande, né? Isso foi um problema que a produção encontrou ali com o estúdio para manter um filme de mais de 3 horas. Foi uma batalha bem grande, que inclusive está retratada na série The Offer, que eu comentei mais cedo. Essas subtramas, elas são... Alguém pode até dizer que elas são meio desnecessárias. Existem sim algumas que são aparentemente meio supérfluas, assim, que não havia tanta necessidade de estar na história. Porém, todas elas, por mais que elas sejam tiradas de fora do filme, todas elas dão pro Coppola, enfim, na hora de fazer o filme, um subtexto, um background para aqueles personagens que estão sendo retratados ali, que são muito importantes. Vou citar alguns exemplos, né, para ser mais claro. Eu acho que a essas alturas eu não preciso dizer que eu vou dar spoilers, né, do filme e do livro. Todo mundo conhece a história de O Poderoso Chefão. Vou falar um poucos detalhes sobre o livro, mas, né, acho que de um livro de 69, tão conhecido, não precisa desse aviso. Mas em todo caso, já tá colocado aqui. Um ponto, por exemplo, que é um dos primeiros que é desenvolvido por algumas páginas aqui, que eu acho que é interessante de observar, é com relação ao Tom Hagen, né? O irmão adotivo ali dos Corleone, né? Filho adotivo do Don Corleone, que acaba sendo advogado da família e depois, né, durante o filme, se torna consigliere. Aqui, no filme, a gente vê só o Michael Corleone explicando para Kay Adams, ali no casamento da irmã dele, que o Tom, por que ele é seu irmão? Porque ele não tem o mesmo sobrenome. Aí ele explica rapidamente, em alguns segundos ali de fala, que ele foi adotado, que o Sonny encontrou ele na rua, trouxe para casa e o pai adotou e ele entrou para a família e era isso. Aqui não, aqui fala exatamente como ele acabou perdendo os pais, como ele encontrou o Santino Corleone, como ele foi ganhando a confiança do Don Corleone, como ele foi estudar e até, sim, de fato, ele se tornar conselheiro. Então todo esse background, como eu disse antes, do personagem está descrito aqui em algumas subtramas que são abordadas. Fala, por exemplo, da esposa dele, entra mais a fundo na questão dele não ser um siciliano, né, que é uma coisa que está no filme, mas de como a família Corleone acaba sendo, né, foco de dúvida das outras famílias, porque ela colocou um consigliere que não é italiano, ele é um descendente irlandês, que é, de fato, né, o que o Tom Hagen é. Aquilo ali no filme é colocado, tá brevemente mencionado, mas aqui se aprofunda de uma maneira, né, mais complexa com relação a essa história. Então isso também ajuda bastante a entender os personagens, né? Estou citando aqui o exemplo do Tom, e é legal de ver que quando a gente assiste na tela, como eu disse antes, isso não é tão colocado, isso não é tão esmiuçado, mas a gente consegue entender mais ou menos esse background, a relação dele com o pai adotivo, com a mãe, com os irmãos, e aqui de fato isso está explicado, assim, né? Então não é por acaso que a gente vê aquilo ali como resultado no filme. E existem aí, como eu falei, subtramas que são mais desenvolvidas e que de fato nem tão, ou não estão no filme ou estão de uma maneira mais rápida. Uma delas é a do Johnny Fontane, que é o cantor e ator que é afilhado do Don Corleone, livremente inspirado, como se sabe, no Frank Sinatra, né, um artista que conta com a ajuda da máfia para crescer na carreira. A gente sabe no filme, isso é uma das questões iniciais ali que acaba levando para alguns pontos da história, que o Johnny Fontane está com um problema na voz, que existe um diretor de cinema, um produtor de cinema, enfim,
que tá meio contra ele, ele quer um papel no filme e esse papel pode ser muito, muito importante para a carreira dele. E aí os Corleone acabam agindo para que ele possa entrar no filme, tem toda aquela cena da cabeça do cavalo. Tudo isso está aqui colocado, mas se aprofunda mais. A gente conhece mais da infância do Johnny Fontane, a gente sabe como é a vida dele em Las Vegas, a gente conhece artistas de cinema com quem ele se relaciona, né? Tem uma cena grande que é narrada aqui de uma festa que ele vai em Hollywood, as artistas com quem ele dorme ali e tal. A primeira esposa dele é apresentada como uma personagem até que importante, a quem ele acabou largando para viver mais essa vida. Ele foi largado pela segunda mulher. Ele mantém uma relação de amizade com a primeira esposa, com quem ele tem uma filha, e ele tem um amigo que é o Nino Valente, um cantor que também é afilhado do Don Corleone, com quem ele canta no casamento da Connie. Essa cena, né, tá no filme, mas esse personagem não é aprofundado. É um cantor que também é afilhado do Dom Vito Corleone, mas que ele não seguiu carreira, né, rumo ao estrelato como o Johnny Fontane. Aí o Johnny Fontane resolve que vai produzir um filme, ele chama o Nino Valente para ir cantar com ele, eles têm toda uma relação ali que vai se desenvolvendo no Johnny buscar a voz dele de volta, porque ele não consegue cantar. Enfim, é dar toda uma volta, e isso tudo que eu tô contando aqui não tá no filme. Nada disso é mostrado. O Johnny Fontane é um personagem que tem uma importância ali, mas ele aparece poucas vezes. Aparece no início, depois aparece lá na parte de Las Vegas. Aqui não, aqui ele realmente tem uma história por trás que é bem grande, e ela não é totalmente irrelevante, porque ela tem importância para algumas coisas que acontecem durante o livro. Por exemplo, citando aqui, ela é bem importante para a gente entender um pouco da lealdade que os afilhados têm com o seu padrinho, né, com o Don Corleone, a influência que ele tem, e o Don Corleone acaba fazendo uma incursão ali para tentar ganhar dinheiro com o cinema também e tal. Enfim, então, para a gente entender um pouco até onde vão os tentáculos da família Corleone, essa subtrama do Johnny Fontane, ela é bem importante. Ela também se relaciona com uma outra subtrama que eu acho, no mínimo, interessante de comentar aqui, porque... E ela também é uma que está ainda menos no filme, mas ela é curiosa do ponto de vista, assim, disso que eu falei, do Coppola e até do Maripuso no roteiro saberem o que deixar de fora dessa história na hora de fazer o filme. Que é o seguinte: a Lucy Mancini, ela é uma das madrinhas do casamento da Connie, que tem um caso com o Santino Corleone, né, que é casado com a Sandra. A gente vê ele traindo a esposa com ela no casamento, e depois, durante a guerra das 5 famílias, ele indo visitar ela num apartamento ali que está sendo guardado pelos seguranças ali da família Corleone. A gente sabe que é uma pessoa com quem ele tem um caso, e depois a gente descobre lá no terceiro filme que ela é a mãe do Vincent Corleone. Mas no livro ela tem várias páginas para ela aqui, porque ela era realmente apaixonada pelo Sonny Corleone, e o motivo é um pouco engraçado, assim. A Lucy Mancini, ela é apresentada como uma personagem que ela tem... Como é que eu vou explicar? Ela tem uma condição física, que ela tem o seu canal vaginal muito alongado. E o Sonny Corleone, nos é mostrado aqui várias vezes como um homem muito bem dotado. Então ele seria o único homem capaz de dar prazer para Lucy Mancini. Por isso ela era tão encantada com ele. Então, assim, é uma coisa que seria no mínimo estranha de estar presente no filme, por mais que tenha algumas referências a isso bem rápidas. Mas toda essa história da Lucy Mancini, ela é mais desenvolvida, não só porque ela tem o caso com ele, mas aí quando o Sonny Corleone morre, ela fica muito mal, e ela acaba a família acaba levando ela para Las Vegas, né, para que ela tenha uma vida confortável por lá. Em Las Vegas, ela conhece um médico chamado Julius, que é um cara que foi expulso de todos os hospitais onde ele trabalhou. Ele era um médico muito bom, mas ele fazia abortos, e isso foi descoberto,
e ele foi retirado ali, não foi impossibilitado de trabalhar, e a família Corleone colocou ele para ser o médico do hotel e cassino que eles estão abrindo em Las Vegas. E ele se mostra sendo um médico bem talentoso. Através da Lucy Mancini, ele conhece o Johnny Fontane, ele identifica o problema que o Johnny Fontane está tendo nas cordas vocais e consegue curar, né, o cantor para que ele continue fazendo sucesso, continue conseguindo cantar. E com a Lucy Mancini ele entende que essa condição ali que ela tem na vagina, que é algo que pode ser resolvido por uma cirurgia, e é isso que ele faz. Então esse cara tem uma importância, esse cara não está no filme, mas ele tem uma importância bem grande no livro. Uma outra coisa na qual ele se envolve, ele é o médico que conserta o rosto do Michael Corleone. O Michael, ele toma o soco do Capitão McCluskey, como a gente viu no filme, e a gente também vê no filme que ele fica bem inchado e ele está sempre com um pano limpando o nariz, secando o nariz que está sempre escorrendo. Não entra muito em detalhes com relação a isso, na verdade no filme não entra quase nada, só tem uma cena que o Fredo diz para ele, você arrumou o rosto finalmente, que bom que a Kate convenceu aí naquele médico. O médico que eles estão falando ali é esse Dr. Jules, ele opera o maxilar do Michael, isso só depois que o Michael volta da Sicília, né? Porque ele realmente teve o maxilar quebrado, os seios da face quebrados, se não me engano, e ele acabou tendo esse problema que o nariz ficava escorrendo. Isso é uma coisa bem trabalhada ao longo do livro. Por exemplo, quando o Michael conhece a Apolônia, ele tem um pouco a vergonha por ter o rosto deformado. Aqui é descrito até como uma deformação maior do que essa que a gente vê no filme, né? Ele fica praticamente só inchado no filme, mas no livro isso é bem mais desenvolvido. Existem outras subtramas que são bem interessantes e que eu acho que a gente pode falar aqui. Alguns fãs podem até dizer que talvez o filme suprimiu demais, seria legal colocar algumas coisas, mas eu acho que as decisões como um todo elas foram bem acertadas, né? Não tenho nada que criticar praticamente, né, nessa grande obra-prima do cinema, mas que são subtramas que funcionam muito bem para o livro, para a gente entender o background, para a gente entender o contexto de cada família, onde cada família criminosa opera, a influência da família Corleone com a política, quais as atividades que cada família acaba operando mais, o talento de cada um deles, por que o Luca Brasi ganhou a confiança do Don Corleone, por exemplo, isso aqui está desenvolvido aqui, coisas que um fez para o outro. Como o Santino Corleone cresceu, né, para se tornar o segundo homem da família Corleone, coisas que ele fez, tem detalhes da infância da família, ali dos filhos do Don Corleone na casa ali em Long Island. Então tudo isso são detalhes, são preciosidades que o livro traz, mas que realmente não teria como estar no filme. Elas estão no filme como eu disse, num subtexto, assim, né? Na forma como os personagens são caracterizados e tal, a gente consegue ter uma ideia de tudo isso. Mas são historinhas, assim, são detalhes que cabem realmente mais pro livro. Como eu falei, algumas delas são referentes às 5 famílias de Nova York e outras famílias criminosas também. Uma dessas subtramas eu acho que ela é bem importante, e essa até diria que ela foi incluída no filme de uma maneira que é difícil de entender o que está acontecendo. Isso passa batido de todo mundo, né? E tinha passado batido por mim também. Eu nunca tinha entendido exatamente esse contexto, e lendo o livro a gente consegue entender. Existe, por exemplo, uma família, que ela não é das 5 grandes famílias, que ela se chama família Bontitio. E essa família, ela tem uma função bem diferente e bem importante. Ela é uma família que basicamente nunca conseguiu desempenhar grandes atividades para se erguer ali como uma das principais do submundo do crime, mas eles encontraram uma maneira de atuar que fez ela se tornar bem conhecida entre as famílias mafiosas. A família Bontitio, ela é usada como ferramenta para que as outras famílias possam negociar entre si. O que isso quer dizer? Por exemplo, a família X quer propor um encontro com a família Y. Para a família Y estar segura de que não está indo para uma armadilha, né, que um de seus chefes vai ser morto, a família Bontitio pega um dos seus membros, um dos seus soldados, enfim, e cede ele para ser sequestrado pela família Y. Se no encontro que foi convocado pela família X, esse representante da família Y for morto,
esse integrante da família Bontich vai ser morto pela família Y e a família Bontich não vai se vingar da família Y, vai se vingar da família X porque rompeu ali o acordo que foi feito para essa reunião acontecer em paz. Deu para entender mais ou menos o que acontece? É isso que acontece, por exemplo, quando o Michael vai para a reunião com o Capitão McCluskey e com o Soloso. O Soloso chamou a reunião, o Michael, para ele ter certeza que ele está indo em segurança, a família Bontich deixa um dos seus integrantes com a família Corleone. E aí até tem uma fala no filme que fala isso, eles estão falando sobre a segurança do Michael e o Clemenza fala, o informante está jogando cartas com os meus homens o dia inteiro. Isso quer dizer que um membro da família Bontich já está em posse da família Corleone para caso alguma coisa aconteça com o Michael. O mesmo é falado aqui no livro quando o Don Corleone chama os representantes de todas das 5 famílias de Nova York, também das famílias periféricas, né, de outras regiões dos Estados Unidos, para fazer aquela reunião na qual ele negocia a paz, né, para o Michael poder voltar em segurança. E que, claro, lá ele tinha lá um plano secreto para depois acabar, o Michael conseguir se vingar de todo mundo. Mas essa reunião acontece em segurança e ele assegura isso porque um membro da família Bontich é enviado para cada uma das famílias, sabendo que, né, os seus representantes podem ir para o encontro que está sendo chamado pelo Don Corleone de forma segura. Um outro ponto que acontece aqui no livro e que no filme é falado em uma frase, nessa reunião aí o Don Corleone fala, eu estou arranjando para que meu filho volte em segurança, ponto. Depois ele não se aprofunda nisso. No livro isso é explicado. O Michael, ele matou o Capitão McCluskey e o Soloso. Nesse caso, principalmente o Capitão McCluskey aqui, que é um capitão da polícia, foi algo que ninguém nunca tinha feito antes, e ele estava sendo procurado desde então, por isso ele vai se exilar na Sicília. Como é que ele consegue voltar sem que ele seja preso, né? Quem que a família Corleone subornou? Na verdade, o que eles fizeram é que um membro da família Bontich, que não quis seguir os negócios da família, quis ser um advogado e tal, ele acaba, depois disso, cometendo um crime e ele é preso e ele está condenado à pena de morte já, né? Não tem salvação para ele, ele não vai ter como sair da prisão e tal, a vida dele já acabou. O Don Corleone descobre isso e eles fazem um acordo com a família Bontich para que esse cara que já estava condenado à morte, ele assuma os crimes no lugar do Michael. Ele diz que foi ele que matou o Capitão McCluskey e o Soloso, eles conseguem comprar umas testemunhas ali para dizer que realmente foi ele, e aí a história, a função toda é resolvida. Um outro ponto que eu vou falar rapidamente aqui, que está no livro e não está no filme, é com relação à infância do Don Corleone na Sicília. Isso não está no filme 1, mas está no segundo filme, né? Metade do filme praticamente é destinada para falar sobre as origens do Dom Vito Corleone lá em Corleone, na Sicília. E isso tá num capítulo inteiro aqui do livro, uma boa parte do livro é sobre a vinda do Don Corleone da Itália, ainda quando criança, para os Estados Unidos, ele formando a família, ele conhecendo Clemenza, conhecendo Técio, ele acabando se vingando do criminoso local ali da vizinhança e ascendendo até virar um grande chefe de família mafiosa. Isso é basicamente uma das tramas principais do Poderoso Chefão Parte 2, e eu acho que foi uma decisão muito importante de ter deixado ela para o segundo filme, né? Até porque o segundo filme é tão brilhante quanto o primeiro. Funcionou muito bem, eu acho que ela ficaria desencaixada, né? No primeiro filme seria meio estranho pensar esse primeiro filme tendo essa trama paralela do Dom Vito Corleone, mas ela está no livro aqui como um todo, né? Ela está presente aqui. E agora sim, o último ponto que eu quero ressaltar aqui nessa minha análise, nessa minha comparação, eu não acho que a gente deva ficar comparando tanto, porque, né, filme é filme, livro é livro, são coisas diferentes, mas eu acho que todos os pontos aqui que eu mencionei são interessantes de serem comparados, né, não para dizer que uma coisa é melhor que a outra, mas esse último ponto que eu vou falar, assim, para mim, esse sim cabe a comparação de mostrar por que o filme acaba sendo superior enquanto arte, né, com relação ao livro. É o seguinte, o livro, em vários momentos, ele é muito descritivo. Isso funciona muito bem para acabar sendo, né, a base de um roteiro adaptado. Ele é uma obra original perfeita para esse tipo de situação, na minha avaliação, né, porque ele facilita a adaptação.
a descrição dos lugares, a descrição dos personagens e tal, mas enquanto literatura, eu acho que ele é descritivo demais com relação ao interior, ao inconsciente de cada personagem. Por exemplo, ele nos diz, nos afirma, nos descreve a todo momento o que os personagens estão sentindo, como eles reagem a determinada situação, o que eles pensam de determinado assunto. O Michael Corleone é descrito como uma pessoa fria, o Sonny Corleone é descrito como uma pessoa explosiva, o Don Vito é descrito como uma pessoa que tem o respeito dos demais. No filme, isso é mostrado. Ninguém precisa dizer nada, nenhuma dessas coisas. Isso é mostrado, a gente vê o Michael Corleone sendo frio, a gente vê a mudança dele enquanto personagem, a mudança na trajetória dele. A gente vê o Sonny Corleone explodindo, a gente vê o carinho que o pai tem pelos filhos e que os filhos têm pelo pai. Ninguém precisa dizer isso em nenhum momento. Alguém pode argumentar aí nesse caso que, bom, isso é mais fácil pro filme, né? Tem imagem ali para ajudar, tem a atuação, né, de cada uma daquelas pessoas mostrando esses sentimentos que eu tô falando aqui, e o livro tem só né, palavras para dizer como é que tu vai mostrar isso. Porém, eu acho, e como eu falei, eu gosto muito de literatura, a boa literatura também mostra em vez de só contar, né? Essa frase que ficou bem famosa dos manuais, dos roteiros de storytelling, de cinema, que é o show don't tell, né? Me mostre, não me conte. Na verdade, ela está embasada lá atrás numa das melhores frases da literatura, na minha opinião, que é do Anton Chekhov, que fala o seguinte, ele diz: não me diga que a lua está bonita, me mostre o seu reflexo em um caco de vidro. Isso é uma maneira muito mais bonita e reflexiva de falar essa mesma frase, né, do mostre e não conte. A boa literatura também faz isso. Eu não estou dizendo que O Poderoso Chefão do Mário Puzo seja má literatura, mas eu acho que ele peca nesse ponto, assim. Ele é descritivo demais, o que no resultado final acaba nos gerando menos emoção. A gente conhecer os personagens com o autor nos pegando pela mão e nos dizendo exatamente como eles são e como eles reagem a cada situação. Muitas dessas coisas poderiam ser deixadas para a interpretação, para que a gente sinta aquilo ali que está sendo passado e aí sim entenda como essas pessoas são de fato, que é o que o filme faz. O livro Poderoso Chefão não faz isso, mas volto a dizer, eu não quero, né, diminuir essa obra, porque ela acabou gerando essa outra obra aqui, né, que está aqui na minha mão, e ela não teria sido possível sem esse livro, e sem esse trabalho que eu estou criticando aqui como sendo descritivo demais, ele acaba auxiliando, na minha visão, ele acaba auxiliando na hora de adaptar o roteiro, e aí sim saber suprimir o que precisa ser suprimido, e não descrever o que não precisa ser descrito. Era isso que eu tinha para dizer. Gostaram desse vídeo aqui? Quem tá me acompanhando aqui no canal, já tem algumas pessoas que assistiram aos vídeos de Poderoso Chefão, que eu vou deixar listados aqui inclusive. Esse vídeo foi mais, eu pensei em alguns pontos, sentei aqui, gravei mais num tom de conversa com quem está assistindo aí do outro lado. Gostei de fazer nesse formato, menos roteirizado, e queria saber o que vocês aí acharam. Não esqueçam então de comentar, dizer o que acharam do vídeo, me dar esse retorno, para mim é super importante. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e, por favor, ativar as notificações, né, no sininho aqui embaixo. Isso é bem importante para que os vídeos que eu estou lançando aí, pelo menos uma vez por semana, cheguem para vocês sem depender só do algoritmo do YouTube. Até semana que vem. Tchau!